O presidente russo Vladimir Putin invadiu a Ucrânia em fevereiro com a esperança de uma vitória relâmpago e a expectativa de que as forças ucranianas dobrassem rapidamente, com o mundo fazendo pouco para ajudar, mas quase 7 meses depois, o estado de suas próprias tropas pode ser um de seus maiores desafios. Na madrugada desta quarta-feira, aqui no Brasil, Putin anunciou que retirará 300 mil soldados das forças de reserva da Rússia, veteranos que passaram por treinamentos militares, e os colocarão em guerra. A mudança, a primeira mobilização na Rússia desde a Segunda Guerra Mundial, é um sinal dos problemas de pessoal que ele enfrenta no campo de batalha. Dezenas de milhares de russos foram mortos em combates, embora o número exato seja desconhecido. Muitos outros estão exaustos e desmoralizados, uma realidade tornada clara pelos recentes avanços impressionantes da Ucrânia na região de Kharkiv, recuperando o território enquanto as forças de Putin fugiam deixando equipamentos para trás, segundo algumas autoridades e especialistas de defesa. A mobilização parcial das forças de reserva, bem como os planos russos de votos em áreas ocupadas na Ucrânia, são sinais de fraqueza, de fracasso russo. Em resumo, Putin pode estar com poucas tropas para lutar. Isso significa que a guerra na Ucrânia pode agora estar entrando numa fase nova e mais perigosa, com a Rússia recuando, pelo menos momentaneamente, e Putin enfrentando uma decisão sobre como reforçar suas forças. A decisão de quarta-feira intensifica a guerra ao convocar reservas, mas Putin também tem a opção de recrutar russos para as forças armadas e continuar a recrutar condenados como mercenários. Para piorar, os legisladores russos, que parecem reconhecer o problema crescente com o moral das tropas, deserções e rendições, anunciaram ontem, na terça-feira, a aprovação de novas punições mais severas para as forças russas destacadas em campo, que abandonam os seus postos e fogem dos ucranianos. Nas últimas 2 semanas, 2 contraofensivas ucranianas no leste do país, perto de Kharkiv, e no sul da cidade de Kherson, recuperaram mais de 3.700 km² de território das forças russas. As perdas territoriais são as maiores que a Rússia sofreu desde que se retirou dos arredores da capital de Kiev, depois de ficar atolada contra a resistência ucraniana no início da guerra. Naquela época, Putin estava lutando com um moral e com problemas logísticos e decidiu transferir seus esforços militares para o leste da Ucrânia, onde os separatistas apoiados pela Rússia lutam há alguns anos. Agora, na cidade de Izium, perto de Kharkiv, tropas russas em fuga deixaram cartas pedindo para serem dispensadas do dever devido a problemas de saúde, bem como exaustão física e moral. Essas tropas também invadiram as casas dos ucranianos em busca de roupas civis para cobrir seus uniformes militares, na esperança de se misturar com a população local antes de recuar. A Rússia tem lutado com questões de moral desde o início de sua invasão, mas Putin está cada vez mais confiante em recrutar voluntários mal preparados para unidades irregulares, em vez de tentar atraí-los para reservas ou reservas de substituição de unidades regulares de combate russas. Agora, uma coisa importante a se dizer sobre os recentes avanços ucranianos é que as forças russas que estavam localizadas ao redor da área de Kharkiv eram forças extremamente expostas e parcialmente compostas por tropas da Guarda Nacional e separatistas que lutaram nas regiões orientais de Donetsk e Luhansk. Outras forças russas posicionadas no sul da Ucrânia provavelmente estão em melhor forma e foram consideradas algumas de suas melhores unidades de combate antes da guerra. A Ucrânia, para dissimular essas forças russas mais equipadas do sul, anunciou uma operação naquela região que serviu mais para desviar com sucesso o exército de Putin da ofensiva, enquanto ela concentrava seu ataque em outro lugar. As forças russas têm lutado de maneira bastante consistente por 7 meses, e aí nós temos um problema de moral persistente acontecendo. Às vezes, eles alternam por curtos períodos de tempo, mas não chega a ser um descanso consistente. Os soldados, eles vão lutar contra eles próprios até a exaustão, e todos os problemas de moral que se pode encontrar em campo de batalha vão acontecer dentro desse cenário. A baixa moral também levou a alguns motins e deserções entre os combatentes separatistas apoiados pela Rússia.
O Pentágono estimou em agosto que a Rússia sofreu cerca de 70 a 80 mil baixas durante a guerra e disse que Putin quer aumentar o tamanho das forças armadas do país em 137 mil soldados no próximo ano para uma força total de tropas de 1,15 milhão de soldados. O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia afirmou nas redes sociais, na segunda-feira agora, que 54.650 soldados russos foram mortos, embora esse número não tenha sido verificado de forma independente e nem pode ser confirmado no momento. Putin agora parece confrontado com um dilema em apoiar suas forças militares de certa forma vacilantes na Ucrânia, já que a invasão, originalmente prevista como uma vitória de alguns dias, se estendeu a uma sangrenta batalha sem fim, claro, à vista. Ao longo da guerra, a Rússia chamou a invasão de operação especial, mas o anúncio de mobilização parcial coloca o país mais num estado de guerra. Declarar guerra também poderia permitir que Putin começasse a recrutar russos para a luta, um recrutamento militar que poderia aumentar suas forças regulares no terreno. Membros das Forças Armadas Russas têm pedido a Putin que declare uma mobilização militar em larga escala após as recentes vitórias ucranianas, mas isso pode ser uma tarefa difícil para ele politicamente, porque muitos russos, que até agora não foram tocados pela guerra, talvez não estejam tão dispostos a fazer tal sacrifício. A outra razão pela qual há uma certa resistência a essa ideia é que o próprio Putin talvez acredite fundamentalmente que a Ucrânia possa vencer esta guerra. Se você observar como o conflito evoluiu até agora, ele subestimou consistentemente a determinação do lado ucraniano. Putin está agora contando com uma grande força de reserva de russos que serviram em suas forças armadas, embora a prontidão desses veteranos possa ser incerta. Moscou também está se apoiando em combatentes mercenários para preencher as lacunas em seu esforço de guerra. O Wagner Group, uma empresa militar privada que fornece combatentes para apoiar as tropas russas que lutam na Ucrânia, anunciou recentemente planos para recrutar condenados, uma medida que os Estados Unidos alega não ter dado muito certo. Acredita-se que isso fez parte de uma campanha deste grupo, o Grupo Wagner, para recrutar mais de 1.500 criminosos condenados, mas vários estão recusando, segundo os Estados Unidos. As informações indicam que Wagner Group vem sofrendo grandes perdas na Ucrânia também, especialmente entre combatentes jovens e inexperientes. E para você, qual seria a próxima jogada de Putin na guerra da Ucrânia? Deixe aqui nos comentários a sua visão, a sua interpretação dos fatos e não deixe de se inscrever em nosso canal. Fica aqui o nosso muito obrigado por sua audiência, um grande abraço e até a próxima.